Se você veio aqui procurando antissemitismo, dê meia volta e vá embora. Mas se você quiser saber qual a relação entre Google, Israel e Palestina, vem comigo. A Palestina sumiu do mapa. Para a gente entender melhor isso, nós precisamos explorar 3 pontos. Primeiro, o que é a Palestina? Segundo, quando surgiu Israel? Terceiro, o Google. Sim, o Google está envolvido nisso até os ossos. Primeiro, o que é a Palestina? Ziza, por favor, explica pra gente. O Estado da Palestina é um Estado de jure que reivindica soberania sobre os territórios da Cisjordânia e da faixa de Gaza e que designa Jerusalém Oriental como sua capital, apesar de seu centro administrativo estar localizado na cidade de Ramallah. Estado de jure é um Estado que ele existe pela lei, mas ele não existe de fato. Ou seja, era para existir, mas na prática não existe. Isso nos leva ao segundo ponto, que é o Estado de Israel. Depois da Segunda Guerra Mundial, ocorreu um grande clamor público para que fosse criado um Estado, uma nação judia, o chamado Lar Nacional Judeu, como forma de reparação pelos horrores sofridos pelos judeus na Alemanha. Em meio a isso, em julho de 1947, uma embarcação com 4.700 imigrantes ilegais judeus foi interceptada por forças britânicas. Eles eram ilegais devido a uma série de legislações que ainda eram vigentes naquela época. E é agora que entra o Oswaldo Aranha. Oswaldo Aranha presidiu na ONU, alguns meses depois, em novembro de 1947, a reunião que aprovou o que ficou conhecido hoje como o Plano de Partilha da Palestina. Como resultado disso, em 14 de maio de 1948, foi declarada a soberania do Estado de Israel. O Estado de Israel que foi criado no território palestino. A Ziza vai me botar em segundo plano agora, vai mostrar um mapa para vocês de como ocorreu a expansão do Estado de Israel em território palestino de 1947 até hoje. Vai, Ziza. Logo após o plano de partilha, feito contra a vontade e soberania dos árabes, ocorreu a primeira guerra relacionada à partição destas terras, primeiro a Guerra Civil no mandato da Palestina em 1947, e em 1948 a Guerra Árabe-Israelense. O que se seguiu ao longo das décadas seguintes foi uma guerra civil interminável, com apoio financeiro dos Estados Unidos ao lado israelense. O resultado disso está na evolução do mapa. E agora vamos à relação disso com o Google. O Google é uma empresa norte-americana criada em 1998, ou seja, ela tem mais ou menos a minha idade. Assim eu engasgo de rir. É até engraçadinha, né? O Google comanda uma série de produtos, entre eles produtos de propaganda muito controversos que ganham bilhões ao redor do mundo, divulgando insights que defendem teorias como, por exemplo, a Terra plana. Nessa matéria aqui do The Intercept Brasil, que eu vou deixar aqui embaixo, aqui no Saiba Mais, no famoso card do vídeo, vocês podem observar que o Google treinou blogueiros para agir como ativistas políticos, ganhando muito bem para isso. Ou seja, as controvérsias políticas ao qual o Google, uma empresa bem jovem, assim como eu, estão envolvidos, são latentes e evidentes. Outro serviço prestado pelo Google é o Maps, o Google Maps. E no dia 14 de julho de 2020, a Embaixada da Palestina, numa rede social, divulgou esse comunicado aqui. Estou falando isso porque existem reportes de 2016 com reclamações similares. Eu digo similares porque até onde eu pude observar, a Palestina aparecia anexada ao Estado de Israel. Agora ela simplesmente sumiu do mapa, sumiu do Google Maps, na verdade, né? Sumiu do mapa, não sumiu, sumiu do Google Maps. A Palestina não é só um nome no mapa.
Palestina é uma história, é um território, é uma cultura, uma sociedade, um povo, uma população que vem sofrendo ataques incessantes desde 1947. Essa guerra desleal e desigual, ao que tudo indica, ganhou mais um infeliz aliado, o Google. Bolsonaro, representando o Brasil, tem planos de colocar a nossa embaixada, mudar a nossa embaixada em Israel de Tel Aviv para Jerusalém, numa clara afronta ao que restou da soberania do Estado de Israel, atitude que foi rechaçada pela Liga Árabe. Então, se além de todos esses ataques protagonizados pelo Google, você também é contra esse ataque realizado por Jair Bolsonaro, comenta aqui no meu vídeo para eu saber que você chegou até o final, hashtag Fora Bolsonaro. Toda vez que alguém se inscreve no meu canal, um bolsominion chora. Confere ali, ó, se aquele sininho tá acionado. Se não tiver, você aciona aquele sininho. Tem vídeo aqui todo dia, quando sai vídeo, você vai ficar sabendo. Deixa seu like, porque quando você deixa seu like, meu vídeo vai mais longe na plataforma do YouTube, chega até os bolsominions e eles vêm passar vergonha nos comentários. É muito importante os bolsominions virem passar vergonha nos comentários, porque eu adoro, você adora, nós adoramos. Eu estou em todas as redes sociais com @Reflexo do Todo, Instagram, Twitter, Facebook. Me segue lá se quiser falar comigo, fala comigo que eu respondo. Muito obrigado por acompanhar o meu canal. Tamo junto!